Olá pessoal, muito prazer, eu sou o instrutor Aldinho e eu quero desde já te agradecer por ter adquirido esse material. Nesse material eu vou ensinar para vocês o passo a passo da prova do Detran. Vocês que já acompanham aí o meu canal há tempo sabem que eu sempre tenho falado nos meus vídeos que são 7 passos que compõem a prova praticamente aí de qualquer Detran. Em especial aqui o Detran de Maceió, a gente vai desmembrar todo esse passo a passo aqui através dessa maquete em 3 dimensões que vocês estão vendo aí. Essa maquete a gente pode rotacionar ela e aí eu vou mostrar para vocês em detalhes como é que funciona todo o passo a passo da prova, ok? Então vamos lá. Se você ainda não pegou caneta, papel, providencie esses materiais que a gente vai precisar fazer algumas anotações aqui. Então o intuito dessa aula é mostrar para vocês aonde está cada passo e fazer vocês entender de uma vez por todas aonde vocês estão errando, caso vocês já fizeram a prova, certo, e tenham errado. E caso vocês ainda não fez a prova, vocês vão entender certinho como que funciona esse passo a passo, ok? Então vamos lá. No primeiro passo, gente, a gente tem que fazer 8 procedimentos. Mas antes de eu falar desses 8 procedimentos, eu quero falar um pouquinho aqui sobre aqui o início da prova, para aquelas pessoas que ainda vão fazer o exame pela primeira vez, tá? Então, se você vai fazer o exame pela primeira vez, você ainda não sabe aonde que fica a prova do Detran, é importante que você saiba onde que fica. Então, quando vocês chegarem lá na prova, vocês vão se deparar com essa imagem praticamente. Tem essa tendazinha aqui, no lado de fora, e aqui é onde vocês vão entrar aqui para fazer as identificações de vocês e apresentar o documento de identificação para que vocês possam fazer a prova, ok? Eu te aconselho, caso você ainda não sabe onde que fica exatamente o exame, vá dias antes, entendeu? E saiba certinho onde que fica o exame para não acontecer nenhum transtorno de no dia da sua prova você acaba não achando o exame e aí acaba perdendo tempo e consequentemente ocasionar até a perca da sua prova. Então é muito importante que você saiba exatamente onde que é o endereço certinho para que não tenha nenhum imprevisto. No dia do exame, procure chegar aí uma meia horinha antes, isso é importante, certo? Para que vocês não tenham nenhum imprevisto aí também com o trânsito. Então bora lá. Vamos entrar aqui no exame do Detran, virtualmente falando. E aqui é o ponto de início aqui. A gente já vê algumas situações que têm atrapalhado muito os candidatos que vai fazer a prova, principalmente aquelas pessoas que vai fazer a prova pela primeira vez. Então, é muito importante vocês entenderem sobre as faixas aqui que está aqui no chão, né? Então nós temos aqui a faixa da direita, que são 2 faixas, no sentido único. Aqui você nota que essas 2 faixas elas estão divididas aqui, ó, por uma linha trastejada, certo? E nós temos aqui a faixa da esquerda, que é a contramão, e ela está dividida aqui por essa faixa contínua aqui na cor amarela. Então sempre que vocês verem a cor amarela na faixa, isso significa que aqui tem mão e tem contramão. Então nesse momento aqui, ó, o seu examinador é bem provável que ele vai estar fora do carro. Ele não está dentro do carro nesse momento. Então você vai fazer o quê? Você vai fazer primeiro 3 procedimentos. Arrumar o banco, arrumar os retrovisores e depois colocar o seu cinto de segurança, certo? Depois que você arrumou o banco, arrumou os retrovisores, colocou o cinto de segurança, vai demorar um tempinho aí, o seu examinador ele vai entrar no carro e aí vai te dar as primeiras instruções e aí você aguarda o início da sua prova. Vamos lá. Começando agora aqui no exame, no primeiro passo, vocês vão entender que esse primeiro passo é importantíssimo, que os procedimentos sejam feitos todos na ordem certa. Não pode haver nenhum detalhe que seja diferente dessa ordem que eu vou passar para vocês. Então anote aí na anotação de vocês o passo a passo direitinho, certo? E os seus procedimentos. Então nesse primeiro passo, existe 3 procedimentos que você vai fazer antes do seu examinador entrar.
Então perceba que o examinador ele vai estar fora do carro. Existem situações em que o examinador já está dentro do carro. Então, no primeiro momento, entrou dentro do carro, são 3 procedimentos que você vai fazer. Isso tem que estar na sua mente já. É arrumar o banco, arrumar os retrovisores e colocar o cinto de segurança. Então preste bem atenção, gente. Ó. Antes de vocês arrumarem um banco, é muito importante vocês testarem os pedais. Tem gente que já entra no carro e já vai mexendo no banco do carro, para frente, para trás e tal, e sequer toca os pedais. Isso é um erro. Primeiro vocês têm que ajustar o banco fazendo o toque ali nos pedais. Aperta a embreagem até o final, principalmente o pé esquerdo, ele tem que alcançar até o final, o freio ali, certo? Alcançou, ficou certinho, beleza ali, ok. Regula também, tem uma rodanazinha aqui do lado direito, né? Você vai regular também aquilo para frente, para trás, para você fazer o ajuste legal, para ficar numa posição bem confortável ali das costas, né? E feito isso, depois que fizer isso aí, você vai lá para os retrovisores, certo? Retrovisor lateral, esquerdo e lateral direito, os dois e o do meio também tem que mostrar para vocês o final da rua, certo? Então você não pode regular esses retrovisores e deixar um ponto cego. Por exemplo, você não pode pegar o retrovisor da sua direita e deixar ele apontado todo para baixo. Você não pode dirigir com o retrovisor formando um ponto cego. Você tem que ver o que está lá no final da rua, certo? Depois que você fez o ajuste do banco dos retrovisores, agora você vai colocar o cinto de segurança. Caso o seu examinador ainda esteja dentro do carro, já esteja dentro do carro, melhor falando, você vai continuar, porque nesse momento ele já te deu a ordem para você começar a prova. É muito importante ficar claro aí que pode começar a prova. É importante isso aí, certo, gente? Vai começar a prova? Vamos lá, vamos funcionar o carro agora. Funcionar o carro seria o 4º procedimento, depois que você coloca o cinto. Então a gente liga o carro sempre no ponto neutro e com o pé apertando o freio e a embreagem. Faz isso com medida de preventiva. Vai que um dia depois de você habilitado, você habilitada, você pega um carro que vai ligar que ele esteja em marcha. Então você tendo esse hábito de já apertar os 2 pedais, você evita essa situação aí do carro pular, certo? Então vamos lá. Apertei a embreagem, apertei o freio, ligar o motor do carro. Ligou o motor direitinho? Certo. Vamos lá agora para o 5º procedimento, que é colocar na primeira marcha. Você já sabe que se colocar para o lado da perna e colocar para frente, a marcha vai entrar na primeira marcha, certo? Agora, depois da primeira marcha, vocês vão soltar o freio do estacionamento. Esse é o 6º procedimento. O 7º procedimento é ligar a seta. Nesse caso aí, é ligar a seta para o lado esquerdo, certo? E detalhe que é muito importante esse 8º procedimento. Inclusive, gente, tem bastante gente que está perdendo ponto nesse 8º procedimento aí, que é sair sem olhar o retrovisor. Então você tem que olhar, ficar observando bem ali, né? Fazendo uma simulação, certo, do que você vai fazer na via quando você estiver habilitado, você estiver habilitada. E o seu examinador, ele precisa estar convencido aí que você não vai causar nenhum problema na via. Então anote esses 8 procedimentos, certo? E isso é regra. Todas as vezes que você entrar no carro, é preciso fazer esses 8 procedimentos. Não só lá no exame, mas sim por toda a sua vida e agora enquanto você for dirigir, tá bom? Então esse é o primeiro passo e esses são os 8 procedimentos. Anote certinho, direitinho. Não entendeu? Usa o nosso recurso lá do WhatsApp para que a gente esclareça para você melhor, certo? Vamos lá, vamos para o 2º passo agora da prova. O 2º passo, gente, é desenvolver, certo? Então vamos lá, vocês vão desenvolver. Desenvolver como o nome já está dizendo. Desenvolver o quê? Desenvolver velocidade, desenvolver a troca de marcha, certo? Então observem que esse trecho, até chegar lá na parada obrigatória, deixa eu rotacionar aqui, deixa eu dar um zoom para que a gente entenda melhor. Observe que esse trecho aqui, ó, do início até a parada obrigatória, existe aqui, ó, digamos assim, uma distância boa aqui
que dá para você desenvolver tranquilamente e você deve desenvolver, certo? E falando um pouquinho sobre essa distância, aqui também é por isso que vocês não devem andar aqui com o retrovisor todo baixo do lado direito. Porque imagine, ó, vocês vão andar todo esse percurso aqui até chegar na baliza com o retrovisor baixo, num ponto cego. Então não pode, essa prática de retrovisor do lado direito todo para baixo, ele não pode acontecer no dia a dia. Isso aí é uma falta de segurança, inclusive. Então você também não pode levar essa prática aí para sua prova. Você tem que saber fazer a baliza sempre observando ali o final da rua, ok? Caso você tenha dúvida ainda como faz isso aí, você ainda não teve a aula lá prática comigo, é importante ter essa aula prática e tirar todas essas dúvidas aí, ok? Então vamos lá, falando ainda do segundo passo, vocês vão desenvolver para a segunda marcha aqui, né? Como é que a gente desenvolve para a segunda marcha? Vocês precisam primeiro acelerar. Lembrem bem, gente, ó, o carro ele precisa de uma certa velocidade para que a marcha entre no tempo certo. Então, você precisa acelerar. No painel do carro existe dois relógios grandes, né? Nós temos ali um relógio que está situado no lado esquerdo, que é o contagiro, e temos um relógio que está situado no lado direito. O do lado direito, ele vai marcar para você a velocidade. Do lado esquerdo, ele vai marcar para você ali os giros do motor, digamos assim, entendeu? Não vamos entrar em muito detalhe, muito a fundo, para não confundir a tua mente. Resumindo, quando você der uma velocidade ali pelo acelerador, que você perceber que chegou em 20 km por hora, você aperta a embreagem, solta o acelerador e seleciona ali a alavanca para a segunda marcha. Pronto, você já colocou a segunda marcha. Caso você tenha dúvida, preste bem atenção. Essa aula aqui de procedimentos, ela não substitui a aula prática. Você tem que entender todos os procedimentos e saber fazer, ok? Caso tenha dúvida, tem que praticar. Tem que existir a prática aí, ok? Vamos lá. Então, passou para a segunda marcha direitinho. Vamos observar aqui o que tem aqui no chão, para que a gente não venha cometer erros. Nós temos aqui, ó, 3 faixas, certo? Temos 2 que estão num sentido só, que está dividido por uma faixa trastejada, branca, na cor branca. A faixa na cor branca, ela quer dizer o quê? Que essa via, esse lado da via é sentido único, não tem contramão aí. Já quando a faixa é dividida pela pista, digamos assim, ela é dividida por uma faixa amarela, está dizendo que nesse ponto existe contramão. Então existe uma mão e existe contramão. Então nós temos aqui 3 faixas, sendo que 2 é sentido único e uma é contramão, no caso, né? Vamos aqui ainda voltar aqui para o início da prova para eu mostrar para vocês um detalhe muito importante. Então é importante que vocês, ó, ao sair, tomem muito cuidado aqui para não pisar nessa faixa contínua, para não ocasionar a perca da prova. Faixas de pedestres, está vendo que está aqui à frente? Vocês só precisam parar aqui na faixa de pedestre caso haja um pedestre querendo passar, certo? Então é só pensar aí pelo óbvio. Se não tem pedestre, não há necessidade de parar, certo? Então, o segundo passo do exame do Detran é desenvolver, ok? O terceiro passo agora do exame do Detran, gente, é a conversão para a esquerda. Observe, aqui a gente tem aqui o sentido do exame do Detran. Nós temos um sentido que vai reto para frente, esses vocês não devem ir, e sim vocês devem fazer a conversão aqui para o lado esquerdo. Observações, tá? Faz a anotação aí com o seu caderninho de anotação, tá? Anote aí que vocês precisam prestar muita atenção na sinalização. A sinalização tem que existir com antecedência, ok? Com antecedência. Essa sinalização, ela não pode acontecer em cima da onde vocês vão virar. Então vocês têm que sinalizar bem antes ali. Outro detalhe, gente, é a ponta aqui da faixa contínua, ó. Prestem muita atenção. Tem gente reprovando no exame do Detran porque está pisando aqui, ó. Não observa, vem, faz a curva muito fechada e pisa aqui na faixa contínua e, consequentemente, aí perde a prova, ok? Ainda falando aqui, gente, desse terceiro passo aqui do exame do Detran, que é a conversão para a esquerda,
vocês devem prestar atenção numa situação. Caso tenha um carro parado aqui, ó, de algum colega fazendo a prova, vocês não devem vir com o carro de vocês e parar atrás dele. Se vocês pararem atrás dele, vocês podem ficar aqui com parte do carro aqui nesse cruzamento, fazendo com que tampe ali o cruzamento, feche o cruzamento. Então não é aconselhável que vocês parem atrás do carro nesse cruzamento aqui. Então o que fazer? Para aqui, literalmente, no meio da via, na sua faixa aqui, ó, sinalizando para a esquerda. Espera o colega terminar lá. Quando ele terminar de fazer a parada obrigatória dele, que sair, aí vocês vêm agora com o carro de vocês, lembrando sempre, toda vez que parar, colocar na primeira marcha. Isso é muito importante. Parou, coloca na primeira marcha, ok? Colocou na primeira marcha certinho, vem aqui, ó, e para na parada obrigatória. É importante essa parada aqui total e já sinalizando. Esse é o próximo passo que a gente vai explicar. Agora vamos lá para o quarto passo do exame do Detran, que é a parada obrigatória. Anote aí na anotação de vocês os procedimentos agora para essa parada obrigatória. Primeiro, gente, primeiro do que tudo, parar tocando primeiro no freio, depois na embreagem. Seta já tem que estar ligada já nesse momento, ok? Seta para a esquerda aí, tem que estar ligada. Parou o carro direitinho, certo? Beleza. Dica, tá? O carro de vocês lá no exame do Detran, ele vai estar em baixíssima velocidade, 20 km por hora, né? Praticamente aí, e aí vai estar na velocidade até mais reduzida. Quando a gente está andando em velocidades reduzidas, o nosso toque no freio, ele é um toque leve, praticamente só apoiando ali. Você teve comigo nas aulas práticas e aí a gente reforçou isso. Lembra que quando você ia parar o carro, eu pedia somente para você tocar no freio, descer toda a embreagem para depois frear. Por que é exigido isso no exame do Detran? Notem, gente, que todo carro ele tem uma luz aqui, uma lanterna vermelha aqui, né? E nessa lanterna existe um conjunto de luzes aqui e em especial tem uma luz que se acende na cor vermelha. Essa é a luz do freio, ok? Aquele vermelho mais intenso, né? Porque tem aquela luz que é a lanterna, aquela luz noturna lá, que quando a gente liga o farol, ela se acende e fica aquele vermelho normal ali. E um vermelho mais intenso, ou seja, mais forte, né? É quando a gente pisa no freio. E aqui também tem essa luzinha aqui também, aqui em cima também, que ela se acende quando a gente pisa no freio, ok? É por isso que o exame do Detran exige de vocês que vocês toquem o freio primeiro para depois apertar o pedal da embreagem. Imagine aqui um carro vindo aqui atrás, ó, do seu, e você vai parar. Imagine esse carro, o motorista, vendo essa luz de freio se acender. E aí ele já vai deduzir que o seu carro está parando. Então é uma sinalização muito importante, inclusive para evitar aí um engavetamento. Então é importante vocês tocarem o freio primeiro e apertar a embreagem e frear depois. Já parar com a seta ligada, vá anotando esses procedimentos, isso é importante. Uma vez que você parou, segue a regra. Parou, primeira coisa, gente, é colocar na primeira marcha. Tem gente que faz ao contrário. Tem gente que para e começa a observar, né? Achando como se o carro tivesse certo já para sair. Não, mas ele parou, está na segunda. Então, primeiro você para. Imagine comigo, o carro parado, ele não vai bater em ninguém. Então você não se preocupa ali, né? Até então, parou, a sua primeira atenção ela tem que estar na marcha. Passou a primeira marcha, deixou tudo certinho para sair, agora sim eu vou observar o trânsito, certo? Vamos ampliar aqui para vocês terem uma ideia. Aqui, gente, é um sentido único, ó. Vai vir carro aqui, só daqui. Quando eu digo vai vir carro, assim, é a situação do dia a dia. Lá no exame do Detran não vem carro aqui, certo? Que essa área é destinada só para exame mesmo. Então, como é que vocês têm que fazer aqui nesse cruzamento? Mostrar para o seu examinador que você tem observação, você sabe o que está fazendo. Então, você para aqui, olha para um lado, olha para o outro lado, colocou já na primeira marcha, certo? Faz o ponto da embreagem e sai. Detalhe, gente, é muito importante, ó,
Perguntas que o pessoal sempre me faz aqui. Aldinho, eu paro o carro, posso parar o carro em cima do nome? Pare? Sim, você deve parar em cima do nome pare. A faixa de retenção ela está aqui na frente, então a parada tem que ser com essa distância aqui, ó, um pouquinho mais, com o pneu aqui distante da faixa de retenção, não pode parar em cima, ok? A minha dica é o seguinte, quando você está dirigindo, você não consegue muito visualizar essa faixa de retenção, porque o capô aqui, ó, não deixa visualizar, ele fica praticamente assim, ó, você não consegue visualizar. A minha dica é o seguinte, quando você vem aqui na via, você já tem que estar prestando atenção na faixa. Assim que cobriu a faixa, vocês param, entendeu? Cobriu, vocês param, vocês sabem que ali já tem a faixa, tem que ter essa noção. Então essa observação aqui no cruzamento é muito importante na faixa e observação ao sair, ok? Bora lá para o próximo passo agora, que é a baliza. Depois que a gente sai aqui da parada obrigatória, o nosso quinto passo, digamos assim, do exame do Detran, seria a baliza. Eu vou dar aqui uma rápida explicação para vocês como seria a baliza. Aqui também eu acredito que a gente já tirou todas as dúvidas lá na aula prática, né? Caso você ainda está em dúvida ainda sobre a baliza e a sua dúvida ela está na prática, é importante a gente treinar. Eu sempre defendo, gente, aqui uma filosofia de que a gente tem que entender os procedimentos. Quando a gente entende, aí a gente pratica, certo? Se a sua situação está sendo ao contrário de que maneira? Você não está entendendo o que você está praticando, é interessante que você compreenda, certo? Então eu vou ensinar para vocês agora todo o passo a passo direitinho da baliza, para que vocês não tenham mais dúvidas nenhuma em relação à baliza. Então bora lá. A gente sabe que tem uma faixa de bordo aqui dentro da baliza, ok? Essa faixa de bordo, a regra do Detran aqui de Maceió é que o pneu de trás e o da frente do carro fique em cima dessa faixa de bordo, ou máximo aqui para o lado do meio fio, certo? Então, entendido isso, ok, então rumo agora ao nosso objetivo. Então a nossa primeira parada para que dê tudo certo é com esse vidrinho aqui, ó. Observe que esse vidrinho aqui, ó, ele existe ali no finalzinho da porta lá do carro do exame do Detran. Então esse vidrinho pequeno, ele está igual aqui com o banco também. No desenho aqui não tem banco, mas ele está na reta do banco aqui. Então você vai visualizar na sua visão aqui, ó, esse vidrinho lá chegando lá em direção ao cavalete, aqui, entendeu? Vocês vão ter essa visualização daqui nesse ângulo aqui, certo? Feito isso, gente, ó, anote aí na colinha de vocês. Vocês vão colocar na marcha ré, girar o volante todinho até topar para o lado direito, certo? E agora a gente vai vir fazendo o controle de embreagem. Se você tem treinado e você não consegue, por exemplo, parar nos pontos, certo? Por exemplo, aqui, ó, tem gente que é muito comum aqui, vai parar aqui nesse ponto, passa demais. Porque o pedal lá embaixo não está conseguindo ter a coordenação ideal para parar certinho. Então a minha dica para você aqui é o seguinte: para antes, não tem problema não. Você para antes com o vidrinho. Provavelmente você vai estar na primeira marcha, porque você vai ter saído lá da parada obrigatória, lembra? Ó? Você não vai desenvolver aqui para a segunda marcha. Se você pegar a primeira baliza e a segunda, você faz de primeira marcha mesmo, entendeu? Não precisa desenvolver. Então, vamos supor que você parou o vidrinho antes, certo? Parou ali o carro com o vidrinho antes. Você pode adiantar depois, ó, e fazer aqui o acerto desse vidrinho. Vamos supor que você passou demais o vidrinho. Não se desespere. Coloca a marcha ré, vem e faz o acerto. Raciocina comigo. De qualquer maneira, você vai entrar de ré. No exame do Detran aqui de Maceió, são 3 tentativas que você tem que fazer. 3 tentativas. E o que são tentativas? São trocas de marcha. Então, toda vez que a gente troca de marcha, a gente está pulando a tentativa. Por exemplo, quando vocês param aqui, que coloca na marcha ré, pronto, vocês já estão na primeira tentativa, certo?
Então, se vocês entram na baliza direitinho aqui, sem trocar de marcha, vocês colocaram de primeira. É daí que surgiu o termo, colocou de primeira, né? Então, você colocou na primeira tentativa. Caso você, por algum motivo aqui, deu errado, topou no meio fio, fez o acerto, que já já eu vou explicar para você sobre esse acerto, né? Que você tem que saber também, consertar direitinho. Não tem problema, você tem 3 tentativas, certo? Começando da ré, que é a primeira. Importante, gente, a sinalização. Quando vocês saem aqui da parada obrigatória com a seta ligada para a esquerda, de imediato, caso vocês vão fazer a primeira baliza, vocês já ligam a seta para o lado direito, certo? Porque vocês têm que passar esse primeiro cavalete aqui com a seta já ligada e parar no segundo com a seta já ligada aqui para o lado direito. Ok? Vamos lá para o próximo ponto, digamos aqui. O próximo ponto, gente, é essa dica aqui que eu dou para vocês aqui, ó, em relação a essa ponta do cavalete, ó. Se vocês observarem, o cavalete tem essa quina aqui, ó. E essa aqui é a visão externa. E essa quina aqui do cavalete, ela fica aqui, ó, nessa coluna aqui, ó, que segura o cinto de segurança. Vamos ver lá de dentro do carro para você ver, ó. Lá dentro do carro você tem que ter essa visibilidade. Então assim que você entra dentro do carro, você já deixa o retrovisor, ó, vendo aqui uma parte do vidro traseiro e você deixa aqui levemente aqui para o seu lado, para que vocês consigam ver esse vidro aqui, ó, o vidro lateral. Então o que vai acontecer nessa hora? O cavalete ele vai sumir lá no vidro traseiro, só que ele aparece aqui no vidro lateral. E olha só que dica bacana, que sacada legal. Quando essa pontinha aqui do cavalete aqui, ó, ela encosta no cinto de segurança, onde está segurando aqui o seu cinto, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Quando ela encosta aqui, ó, ela encostou, é o ponto ideal de você parar o carro, girar todo o volante para a sua esquerda e continuar. Detalhe, dependendo da estatura das pessoas, gente, tem gente que precisa esconder um pouquinho aqui. Tem gente que já não esconde, só encosta, entendeu? Mas nunca vai ficar distante dessa coluna. Sempre aí, ou encostado ou escondendo um pouco. Durante os seus treinos, caso você queira ir brincar de acertar e errar, né? É só esconder um pouco a mais essa coluna aí, que vai topar no meio fio. Quer ficar longe do meio fio? É só não encostar. Então você brinca aí de acertar e de não acertar, digamos assim, de errar, digamos assim, que eu também não sei nem se eu consideraria um erro, porque de qualquer maneira você tem direito a tentar ali o acerto, então não vamos chamar de erro não, então vamos chamar de segundo e terceiro modo de se fazer baliza, né? Porque só vai existir esses 3, ou entrar de primeira, ou perder o espaço ali que encostar no meio fio, você fazer o acerto, ou ficar longe. Então de qualquer maneira são formas de fazer baliza e você deve aprender isso aí. Então a sacada aqui é essa que vocês vão aprender comigo na minha aula e caso você já teve a minha aula, você já soube desse detalhe aqui, certo? Que é importante. Em caso de dúvida ainda, aciona lá o nosso suportezinho lá pelo WhatsApp, ok? Então vamos lá. Agora no próximo passo, gente, ó, nesse ponto, olha aqui a visão aérea, como é que o carro fica. Ele fica na inclinação correta aqui de entrada e primeira. Agora, nesse passo aqui que você já fez o acerto da quina do cavalete com a coluna, vocês vão virar todo para a esquerda e continuar agora de marcha ré, observando agora, gente, ó, o retrovisor do lado direito. Esse retrovisor do lado direito, lembra lá no início da prova que ele estava apontando o final da rua? Pronto, ele vai te ajudar muito aqui nesse ponto. Quando vocês encaixarem o carro na baliza, vocês vão saber que está tudo certo quando vocês verem o final da rua, como está aqui, ó. Vocês vão ver exatamente essa visão aqui, ó, do final da rua. E, feitos os pontos direitinho, o carro vai cair dessa maneira. Pneu da frente, pneu de trás, em cima da faixa, ou máximo aqui do meio fio, certo? E a visão que vocês vão ter é exatamente essa aqui. Ainda falando um pouco sobre baliza, antes da gente ir para o próximo passo, que é o 6º passo, que é estacionar, eu quero falar com vocês agora sobre os consertos da baliza e quero que vocês prestem muita atenção aqui nesses consertos, certo? E façam a anotação de vocês. Anotem isso, porque quando a gente escreve, a gente tem aqui uma tendência a memorizar melhor, certo? Tudo isso aí, direitinho. Então, bora lá
para o próximo passo.